Olá, seja bem-vindo ao nosso primeiro Lovecast. Porque o amor está no ar. Me chamo Rodrigo Labiak, sou casado há 19 anos com a pastora Suelen, uma mulher linda, maravilhosa. Estaremos aqui nesses momentos do Lovecast falando sobre amor, relacionamento, criação de filhos, nesse momento tão especial que é a formação de uma família. Eu sou a Suelen, a linda e maravilhosa. E nós estamos juntos começando esse novo projeto para falarmos sobre relacionamentos. Somos casados há 19 anos, desde o dia 29 de maio de 2004. E esse ano, essa semana, completamos 19 anos. E esse veio um desejo de Deus, do nosso coração, de estarmos falando sobre relacionamentos, sobre a vida a dois, sobre os seus desafios. E hoje, nesse primeiro Lovecast, nós queremos falar um pouquinho da nossa história, como nos conhecemos, como foi. Como eu conquistei essa beleza toda. E como eu consegui atingir esse coração desse gatão. Então não perca esse Lovecast. Nós queremos estar contando também, dando dicas no final, práticas do dia a dia, como podemos estar aperfeiçoando essa vida a dois, que é o casamento. Porque é um plano de Deus. E não é fácil, é um projeto de Deus, mas é uma construção. Relacionamento é uma construção que não é fácil de ser construída, mas possível de ser abençoada pelo Senhor, né, por Deus, e com certeza ser uma família especial, uma família, construir uma família debaixo dos princípios de Deus e com muita alegria no coração. Então, antes, vamos contar um pouquinho nosso, né? Meu nome é Suelen Braido, sou pastora, também psicóloga, tenho pós-graduação em algumas áreas e estamos aqui juntinhos. Conta agora um pouquinho da tua formação, amor. Também pastor, também psicólogo. A gente até brinca, pessoal, que eu fui fazer psicologia para entender ele. E eu fui fazer para entender ela. E ambos não nos entendemos. Até hoje estamos tentando. Mas também sou técnico em dependência química. Temos um trabalho com dependentes químicos dentro de uma instituição chamada Esquadrão da Vida aqui em Ponta Grossa. E então esse é um pouquinho de mim, né? Temos 2 lindos filhos, Miguel de 12 anos. E o Rafa de 9. Vai fazer 10. Tá feliz porque tá chegando o aniversário dele. E ele quer alguns presentes e tá feliz da vida aí que logo logo tá fazendo 10 aninhos. Então tá bom. Então nós vamos começar contando um pouquinho da nossa história de vida, como nos conhecemos. Então eu vou lembrar a minha versão, ele vai contar dele, tá? Daí a gente vai se auxiliando aqui. Mas eu lembro que um dia eu tinha uma moça na nossa igreja que eu fazia um discipulado com ela e eu fui levar ela no Cristo Rei, que é uma escola que agora não existe mais, né? Era uma faculdade, depois Facrei, né? O pessoal aqui da cidade. E agora acho que é Secam. Secam. Né? Mas era ali. E aí eu levei ela fazendo um discipulado, acompanhando a história de vida dela. Eu fui levar ela para fazer uma prova. Cheguei lá, deixei ela à tarde para fazer a prova. Veio ele e o amigo dele dando em cima. A verdade, gente, ele veio dar em cima de uma amiga. Era dela. É verdade. E aí, qual foi a minha resposta pra você, amor? Conta aí. É muito interessante, né? A gente chegou lá tentando ser galã, né? Não de novela, mas de escola. E aí foi interessante, que a primeira coisa que ela falou assim, a gente falou pra elas, na verdade, convidando elas a irem ao cinema conosco. Vamos ao cinema e aquela coisa toda. Daí a Suelen, eu lembro muito bem que ela falou assim, até vou no cinema com vocês. Mas, primeiro, vocês precisam ir conosco na igreja. E aí foi interessante, né, que a gente juntou um grupo de amigos ali, acho que uns 2 ou 3, e acabamos indo com elas na igreja. Só que elas não foram conosco no encontro, no cinema. No cinema, tô devendo, né, amor? Até hoje, agora que eu tô lembrando, hein? Então. Porque eu fui na igreja, lembro bem da primeira vez que eu fui na igreja. E aí depois a gente começou a conversar um pouco, mas a gente começou verdadeiramente a namorar depois de 1 ano, eu acredito, né? A gente namorou por 5 anos, então eu creio que isso foi mais ou menos em 97, 98. 99, ele foi estudar no meu colégio, eu estudava no Colares. E chego lá, me deparo com essa peça linda e rara. Glória! Da mesma forma, né? Nos encontramos, eu estudava na mesma sala da Ellen, a sua irmã mais... a do meio. A irmã mais velha, né? Você é de 80, ela também é. Isso. E aí a gente começou a conversar e se aproximar.
E aí começamos essa grande história de amor que é só love. Aí no aniversário da minha amiga, Karine, uma das amigas mais antigas que eu tenho, eu pedi para que ela convidasse ele para ir. De lá começou um relacionamento, uma amizade que foi se tornando namoro. E depois estamos juntos já 19 anos casados e mais 5 de casado. Foram 5 de namoro. 5 de namoro. Então, ao total, 24 anos juntos, convivendo, tendo relacionamento de amizade, cumplicidade. Mas foi muito interessante porque, de início, o Rodrigo não era cristão, né, amor? E a gente acabou assim, eu tava numa fase da minha vida, até eu comentei esses dias numa das ministrações, era uma fase que eu estava um pouco afastada de Deus, mas a gente namorou um ano um pouquinho meio afastado, mas um ano depois ele foi fazer um encontro com Deus. Isso, e daí depois desses 5 anos de namoro, a gente teve um ano onde nós tínhamos terminado, né? Terminamos. Até mesmo hoje eu tava conversando com um rapaz e eu contei um pouco dessa história, e nesse um ano de término, eu lembro que nos 3 primeiros meses eu falava para Deus, falei, Deus, traz ela de volta. Nos 3 meses, Deus, traz ela de volta. Daí depois eu falava para Deus, falei, ei, eu não posso pedir a Deus que ele faça a minha vontade, porque ele é soberano, a vontade dele sempre deve permanecer. Porque é boa, perfeita e agradável. E aí eu lembro que depois desse tempo eu comecei a fazer a oração, Senhor, faz a sua vontade. Coloca uma mulher de Deus no meu caminho. Se for ela, tudo bem. Se não for, também tudo bem. Né? E passou um ano, e aí é claro, né? Ela não conseguiu ficar longe de mim e veio, correndo. A verdade, queridos, nessa fase, deixa eu me defender aqui, né? Mas essa fase, a gente já estava namorando há 4 anos. Sim. E aí, o cristão, gente, graças a Deus, eu sempre nasci com princípios, eu fui muito fiel aos meus princípios durante o namoro, né, amor? Nós só tivemos nossa primeira relação sexual depois de casados, Isso. Nós já estávamos casados. Depois da oração do hotel, na cama de joelho no hotel. Calma aí, não adianta os processos aí, amor. Mas a gente namorou, então o cristão ele não é muito fácil namorar, né? É uma fase muito difícil para o jovem cristão viver os princípios. E nós decidimos nos guardar um ao outro. Você também tomou essa decisão, né, amor? Então chegou uma fase assim que a gente já tinha namorado 4 anos, eu tava meio, não quero mais saber. E decidi terminar. E, gente, ele ia fazer um noivado surpresa pra mim. Ele já tinha comprado um urso enorme. Só que, gente, noivado surpresa. Amor, da onde que veio isso? Não sei. Do coração, né? Porque, gente, aí eu terminei o namoro. Depois que eu terminei o namoro, eu soube que ele ia fazer um noivado surpresa. O urso era tão grande que não cabia nem dentro do carro. É verdade. Eu tinha uma caminhonete na época, uma caminhonetinha, e ele precisou vir atrás, porque era tão grande, não cabia do meu lado. Gente, era enorme, coisa mais linda, um urso enorme, assim. Acho que tinha 1 metro e pouquinho. Depois que ela viu o urso, ela se arrependeu de ter terminado. Mas, gente, noivado surpresa, gente. Não, tem que contar. E aí eu lembro que daí me deu, assim, uma pira. Falei, não quero saber. E, gente, terminei o namoro em dezembro, mais ou menos, eu acho que de 2002. Aí, 2003, a gente ficou terminado. Só que chegou no metade do ano, queridos, eu vi que ele era o amor da minha vida. Gente, ele perdeu um carro, na verdade, roubaram um carro na frente da igreja. E eu falo que aquele carro foi o despertar, foi a resposta de Deus. Porque, gente, me bateu um desespero por eu não estar com ele na época. E eu queria estar com ele, queria saber o que tinha acontecido, que estava preocupada com ele. Eu lembro assim que mesmo nesse 1 ano que nós estávamos terminados, a gente sempre foi muito amigo. E a gente sempre se falava demais, né, amor? Sempre a gente conversava todas as coisas boas, eu ligava, contava pra ele. Da mesma maneira, ele contava pra mim. Então a gente tinha um relacionamento de muita amizade, de muito companheirismo. Era muito bom. E nessa época, amor, quando roubaram o teu carro, foi um momento que virou a chave, que eu falei, eu quero esse homem. E assim, o que é interessante, que eu vejo na vida do Rô, que uma das características que eu vi, é que todo mundo falava assim, agora o Rodrigo vai se desviar. Porque terminou o namoro com a filha do pastor, agora ele não vai mais aparecer na igreja. Muito pelo contrário, ele não trocou de igreja, ele não saiu e se manteve mais firme ainda, mais fiel, né, amor? Como que foi, assim, pra você essa experiência? É interessante, né? Porque quando a gente tem alguém do lado e tá sempre conectando você com Jesus, isso se torna mais fácil. A caminhada cristã se torna mais fácil. Só que até mesmo é o tema desse mês da igreja, crescendo em maturidade. Quando você vai amadurecendo na fé,
você também vai entendendo que você precisa caminhar sozinho com Cristo. Você precisa não somente de pessoas do lado, claro, que te impulsionem, mas você, se em algum momento você não tiver essas pessoas ao seu redor, você também tem que continuar crescendo. E foi um tempo de muito amadurecimento, né? Porque é um momento de muita luta, muita dor, pois eu estava sozinho, claro, sozinho de relacionamento, mas com os pais, né? Meu pai, minha mãe, tudo bem, mas tinha o carro que eu havia perdido, sozinho de relacionamento, e com um grande desafio, que era o desafio da loja. Eu tinha uma empresa, né? Eu brinco até que eu era concorrente aí de uma grande empresa de imóveis aí do sul do Paraná, né? E a gente era um monte de desafios, e isso mexe bastante com a gente, mas eu consegui encontrar em Deus esse suporte e crescer em Deus mesmo estando sozinho. Então foi algo maravilhoso, porque além de trazer a Sueli novamente, né, e daí eu acho interessante também que quando ela veio falar comigo, eu falei para ela assim, agora eu preciso ouvir de Deus se realmente é você ou não para a minha vida conjugal, né? E aí a gente gastei um tempo orando, conversando com Deus e tal, e eu não lembro bem corretamente qual foi o versículo, né? Mas eu lembro que um tempo de oração, de leitura bíblica, eu consegui entender de Deus que era pra gente unir os guarda-roupas, né? E juntar os nossos trapos, fazer esse casamento acontecer, e isso que aconteceu, literalmente. Quando o Rô, ele trouxe essa palavra ao meu coração, que ele só voltaria se Deus falasse, eu também comecei daí buscar mais a Deus. Eu falei, Senhor, eu não quero sofrer, né? Eu acho que eu preciso que o Senhor fale ao nosso coração, né? Eu queria uma palavra vinda de Deus. E Deus me trouxe uma palavra, amor, que eu lembrei e guardei aqui e quero falar para vocês, porque o coração do homem é falho. Tem muitas pessoas, a gente trabalhou com jovens durante 17 anos da nossa vida, que a gente já vai aí falar, mas é uma das perguntas que mais chegam para nós, né, amor? Como saber se essa pessoa é de Deus? E eu sempre falo assim, cuidado com o coração, porque o coração é enganoso, então vá para a palavra. Eu lembro que eu fiz um tempo de jejum, um tempo de consagração a Deus, e eu fui buscar uma orientação de Deus. E Deus falou ao meu coração de uma maneira muito especial, e está em Provérbios, capítulo 4, do versículo 20 até o 27. Diz assim, ó. Filho, preste atenção no que eu digo, escute as minhas palavras. Nunca deixe que elas se afastem de você. Lembre delas, ame-as, elas darão vida longa e saúde a quem entendê-las. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Nunca fale mentiras, nem diga palavras perversas. Aí esse versículo é o que Deus falou principalmente ao meu coração, foi o 25 e 26. Olhe firme para frente com toda a confiança, não abaixe a cabeça envergonhado. Pense bem no que você vai fazer e todos os seus planos darão certos. Evite o mal, caminhe sempre em frente, não se desvie nem só um passo ao caminho certo. Esse foi o versículo que direcionou que o Rô era a pessoa de Deus na minha vida. E quando eu percebi que esse versículo trazia uma palavra de sim ao meu coração, eu me aquietei. E no final do ano, exatamente no dia 10 de dezembro de 2003, eu tinha pedido um apartamento da Prolar. E exatamente no dia 10 de dezembro, eu falo e lembro essa data, porque é aniversário do Rô. Eles me ligaram cedinho e falaram assim, ó, você foi sorteado para vir escolher o apartamento. E Deus tinha dado essa palavra mais ou menos no final de outubro para novembro. Então, um mês antes, Deus já tinha confirmado o meu coração. E no dia 10 de dezembro, essa pessoa me ligou, né, falando, ó, você foi sorteada. E eu lembro que eu liguei, a primeira pessoa que eu liguei foi pro Rô. Falei, amor, nem falei amor, né? Só falei assim, Rodrigo, tem uma notícia maravilhosa. Acabou de dar certo o apartamento que eu queria. Ele, nossa, que joia, que legal, tal. E só. Ok. Aí eu lembro que eu fui com meu pai, nós demos a entrada, eu escolhi o apartamento e, gente, naquela semana, um casal de amigo nosso, né, amor, que foi quem te discipulou, com muito amor e alegria, é um casal que a gente tem muito carinho até hoje, que é o Almir, e infelizmente hoje a Sandra faleceu, mas era um casal assim que a gente sempre teve como referencial, amamos demais eles. O Almir e a Sandra ligaram pra mim e falaram assim, ó, tô indo te buscar. Eu falei, pra quê? Não, você ganhou o apartamento, não pegou o apartamento? Peguei. Então, vamos lá que eu vou te dar o fogão, porque eu sei que você vai casar com o Rodrigo. O presente era só pra mim, irmãos, né? O apartamento foi no dia do meu aniversário, o fogão era pra nós. Gente, foi muito legal, que eles me pegaram, muito a gente bom. foi escolher, e eles falaram, é pra ser vocês,
projeto, é um plano de Deus. Então, todas as pessoas que estavam ao nosso redor, eles viam isso muito nitidamente. Que Deus estava unindo não apenas o nosso amor, mas unindo propósitos. Porque aí entra, né? Porque Deus uniu a gente para um propósito maior, né, amor? É um chamado de Deus, né? Que deu início à liderança da rede de jovens, né? Então, após o nosso casamento, na verdade, antes nós já liderávamos alguma célula da rede de jovens. E depois, é claro, se tornou a rede Rabone. E trabalhamos com jovens esse tempo todo. 16 anos trabalhando com jovens. Com os jovens, cuidando do coração dos jovens, né? Porque tá com os hormônios à flor da pele, tentando encontrar alguém para viver uma vida. E foi muito gostoso, muito importante. E nos trouxe muitos exemplos, muita prática que a gente vai querer contar nesses Lovecast. E é tão interessante que quando nós voltamos mais ou menos em janeiro. Isso foi em dezembro. Nós ganhamos o fogão, o apartamento estava ali. A loja de imóveis também já estava acontecendo? Ou não? Já estava há mais de um ano. Já. E eu falei para a Sueli, você quer casar comigo? Se você não tiver problema de usar os móveis usados da loja... A gente pega as coisas da loja. Vamos casar já. A gente voltou em janeiro, gente. Já noivamos, porque em maio nós iríamos casar. Então a gente teve um noivado muito rápido, muito curto. Mas assim, a gente tinha uma convicção de Deus, né, amor? Tanto eu tinha uma convicção, o Rô teve uma convicção. Eu sempre falo que esse 1 ano que nós ficamos afastados foi um período de muito maturidade da minha vida. Porque eu era muito imatura, né? Por eu ser muito líder e tal, muitas vezes eu não me submetia em algumas coisas à vida do Rô. E eu vejo que era algo que poderia trazer muitos prejuízos no relacionamento se eu não tivesse sido tratada nesse período de 1 ano. Então, além de ter uma convicção que era de Deus bíblica, a gente teve a convicção de propósito e a gente se alinhou para viver esse propósito junto. Eu vejo que esse 1 ano de término, eu fui me alinhando a ser uma mulher mais sábia, a ser uma mulher que vem entender a minha posição, né? Minha posição dentro do lar, né? Que é muito importante também a gente entrar nos relacionamentos sabendo as suas funções, sabendo o seu propósito. Eu acho que principalmente nós tínhamos um propósito muito claro, muito objetivo juntos. Sim. Isso é muito importante para quem deseja, principalmente você que está namorando, fase de noivado. É muito importante você saber qual é o ministério do teu cônjuge, do teu futuro cônjuge. Porque, por exemplo, como que eu poderia casar com alguém que não iria sonhar os mesmos sonhos que eu? Né? E graças a Deus eu sempre fui muito líder, sempre fui envolvida com a igreja e eu comecei a perceber esse mesmo envolvimento na vida do Rô, né, amor? Com certeza, na verdade você já deixou uma dica maravilhosa aí agora, né? Antes de realmente casar, uma coisa importante, uma conversa, um diálogo, querendo saber qual que é o ministério do seu cônjuge, qual é o propósito de vida dele, se as famílias tem acordo sobre o relacionamento. Tudo isso se torna muito importante para um relacionamento saudável, diante da luz da Bíblia, abençoado por Deus. Então, nós, nesse período, nós nos alinhamos. Os sonhos dela não eram 100% os meus sonhos, mas, da mesma forma, sendo dela, eu falava, não tem problema, vai. Né? E os meus também, às vezes, não era o 100% dela, mas... Sempre em um casamento, nós falamos que o casamento é um jogo de equipe, né? Onde um ajuda o outro e os dois, quando fazem o gol, quem leva o troféu é os dois, não é um só. É verdade. Então, essa é uma outra dica que a gente deixa para todos aqui. E foi muito interessante do alinhamento de propósitos, né, amor? Porque às vezes a pessoa tem um ministério, sonha em fazer missões. E o outro, às vezes, sonha em ser um pastor local, ministérios diferentes. Como que vai dar certo? Então, a importância de vocês estarem conversando, dialogando, uma comunicação muito assertiva, que é algo que a gente tem ministrado, né? Muito sobre isso, né, amor? Começar já desde o namoro. Então, eu e o Rô, a gente alinhou todas as nossas expectativas, alinhou todos os propósitos antes de casar. E foi muito legal, foi muito especial, né, amor? Com certeza. Porque nós sabemos que, até estava pensando aqui, né, no Jeremias diz o seguinte: o coração do homem, ele é enganoso. E muitas vezes a gente se engana, a gente pensa que realmente é a pessoa e às vezes não é. Então é dentro dos acordos, numa forma racional de pensar, que a gente realmente deve escolher o nosso cônjuge.
você falou uma palavra-chave para um relacionamento também. Acordos. Entra dentro de uma comunicação assertiva. O que são os acordos? É vocês sentarem e alinharem essas expectativas. Gente, eu e o Rô lá em casa, a gente faz acordos de tudo. É muito importante, né, amor? Pensei que você ia mostrar algum no celular aí, que às vezes ela anota, escreve algo no celular, faz eu assinar. Claro. Os meninos também. Tudo isso porque, assim, depois que você fez o acordo, a nossa palavra deve ser sim, sim, não, não. Não. Que passar disso não vem do Senhor. Fez o acordo, queridão, tem que cobrar, tem que cumprir. E assim por diante, vale a pena. Os acordos é algo que dá um up dentro de um relacionamento, direciona, faz o relacionamento crescer, não ficar parado, estagnado. Muito bom. E aí, após o namoro, 5 anos de namoro, vivendo princípios no namoro, graças a Deus, como o Rô falou uma coisa bem importante, os nossos pais, meus pais sempre amaram o Rodrigo. Até quando eu terminei o namoro, meus pais, as minhas irmãs ficaram bravas comigo. É uma dica, viu? Conquistas familiares. Então é muito importante, porque você não casa só com a pessoa, Sim. Você casa com a família. Por exemplo, eu sempre amei muito a minha sogra, meu sogro, né? Os integrantes da família, todos são pessoas muito importantes da minha vida. Então tudo isso também concretizou para que eu tomasse a decisão tendo paz no coração. Eu sabia que era uma decisão muito assertiva com o Rô, porque eu me dava bem, muito bem com a minha sogra, sempre me dei bem com o meu sogro e todos os familiares, sempre me deu muito, porque eu já conto um pouquinho. E graças a Deus o Rodrigo também sempre se deu muito bem com a minha família. Então isso também trouxe muita paz no meu coração no momento de dizer sim para a melhor decisão da minha vida, que foi casar com você. Salve. É muito, muito importante o relacionamento. A verdade foi a segunda melhor decisão. A gente sempre fala que a primeira aceitar é Jesus, reconhecê-lo como o único Senhor e Salvador da nossa vida, né? Mas a segunda, com toda certeza, foi casar com você. Você ter um casamento assertivo, né, um casamento de sucesso, acertar a pessoa, encontrar a pessoa correta é um grande desafio, mas é necessário. Hoje mesmo também falava com um jovem que ainda não casou e eu falei, escolhe bem. Porque às vezes é a única oportunidade que você vai ter de escolher realmente a pessoa que vai conviver com você o resto da sua vida. Então sua vida pode ser uma vida legal, frutífera, abençoada, produtiva, ou uma vida de desgaste o tempo todo, como a gente vê muitos relacionamentos hoje. Até no curso de noivos, né, amor, há uma frase que é falado lá que eu acho muito legal. Quando namoro e noivado, abra bem os olhos para escolher certo. Depois que casa, fecha o olho e aguenta. Porque para nós, o casamento é até que a morte vos separe. Então é um mandamento de Deus. O próprio Jesus trouxe esse mandamento e fortaleceu no Novo Testamento a importância do casamento no ministério, na vida cristã, em todos os aspectos. Nós estamos chegando meio ao fim, né? Pra gente não alongar muito, mas eu gostaria aqui de deixar algumas dicas e nos próximos nós vamos deixar várias dicas. Vamos começar a falar daí do casamento, porque até agora a gente só falou do namoro, de noivado, princípios, né? de casamento, de criação de filhos, de como que a gente consegue, de alguma forma, diante da Bíblia também, construir uma casa estruturada diante de princípios e diante do Senhor, né? Então, assim, não é fácil relacionar, mas é possível ter um grande relacionamento em Deus. Ter um casamento de vitória é muito, muito poderoso, muito importante para nós. E uma das dicas que a gente sempre dá, e a gente até ministra no encontro de casais, é sobre as 5 linguagens do amor. Né? Uma das dicas que eu quero deixar para você, encontre qual é a linguagem de amor do seu cônjuge. Encontre qual é a linguagem de amor dos seus filhos. Nós vamos falar nos próximos aí, vamos ter que falar sobre as 5 linguagens do amor de Gary Chapman, porque é muito importante, traz muito resultado para dentro do lar. Então, quando você encontra o resultado, quando você encontra a linguagem de amor, você consegue realmente ter maiores resultados. Eu encontrei a linguagem de amor da Sueli e eu faço isso direto, muitas vezes, e por isso o tanque emocional dela sempre está cheio e assim a gente consegue viver um bom relacionamento.
Outra dica que eu acho que nós deixamos aqui é muito poderosa para o relacionamento, com toda certeza, é a comunicação. A comunicação assertiva, baseada em acordos, em transparência, em muito diálogo. Isso é muito fundamental na vida a dois, você não acha, amor? Com certeza. E desde o namoro, porque o namoro é o momento de você conhecer. Eu sempre falo assim, namore para conhecer. Você conheceu e viu que é aquilo, aí vem o segundo passo, que é o noivado, o casamento. Mas viu que não dá certo, é melhor terminar do que tentar ficar lutando por um relacionamento que pode ser frustrante no final das contas. Então a comunicação, ela é algo extraordinário para um relacionamento. É isso aí, não sei se vocês gostaram, mas nós queremos aqui deixar o nosso apelo a você que está nos assistindo, a continuar assistindo, né? Será um tempo de muito crescimento, de aprendizado, não somente para nós, mas para você que está nos assistindo. E o próximo Lovecast a gente vai começar a contar sobre a história do nosso casamento. Vamos contar sobre a história do casamento, vamos contar a história da nossa lua de mel e um pouquinho de como... As 5 linguagens de amor. Isso, vamos indo, vai indo. Os podcasts vão longe. Vai ser muito legal. Jesus abençoe. Deus abençoe vocês.